Olá! A ideia desse vídeo é revisar e retomar todo o conteúdo trabalhado nesse semestre ao longo da disciplina de Ciências, que, como vocês sabem, foi distribuída em 3 módulos. A ideia do primeiro módulo era discutir algumas visões de ciência e de cientista e pedir para vocês retomarem as memórias que vocês já tinham da escola e das ciências para tentar construir uma visão de ciências mais correta e que depois foi discutida também a partir do PCN e de uma atividade investigativa. Mas nesse primeiro momento, a gente trabalhou o texto do Daniel Gil Pérez e colaboradores, que trazia 7 visões distorcidas de ciências. E esse texto foi discutido em várias aulas e através de 2 diferentes vídeos. A ideia nesse trabalho de revisão é que a gente consiga pensar, então, já que aquelas visões são erradas, o que seria uma visão correta, para que vocês consigam memorizar e ter mais claro o que é mais coerente com o que realmente acontece na prática no trabalho da ciência e do cientista. Então, a gente tentou propor e pedir para vocês fazerem esse exercício de transformar a visão errada numa visão correta. E a gente vai trazer o resultado desse exercício, que também foi feito comigo e com os tutores, para vocês. Então, aquela primeira visão que aparecia como sendo a visão acumulativa de crescimento linear, que dizia que existia uma ideia errada de que a ciência crescia sempre, de que a ciência só evoluía e nunca voltava atrás, ela pode ser substituída pela ideia de que a ciência sofre rupturas e retornos. Então, tem conhecimentos científicos que ao longo do tempo foram completamente abandonados e foram substituídos por outros. E isso é próprio do desenvolvimento científico. E tem um exemplo que a gente já discutiu e que aparece também no PCN, que é a ideia de que a Terra estava no centro do universo. Essa ideia foi aceita por muitos anos, vários cientistas concordavam com essa proposta, até que ela foi completamente abandonada e hoje a gente já pode afirmar com certeza que não acontece assim. Uma segunda visão de ciência que foi discutida era aquela visão aproblemática e ahistórica, quer dizer, tinha essa ideia de que a ciência estava sempre procurando o desenvolvimento, a evolução, algo que fosse bom para a sociedade, independente de um contexto. E a gente pode substituir essa visão errada pela visão correta de que a ciência depende de problemas que foram historicamente colocados, ou seja, uma determinada época histórica traz para a ciência um problema e a ciência busca a solução para esse problema. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas lâmpadas amarelas e brancas, né? Hoje a gente já substituiu praticamente todas as lâmpadas amarelas pelas lâmpadas brancas, porque elas vêm de uma demanda da sociedade que antigamente não existia e não era tão forte, de uma preocupação mais ecológica, uma preocupação de economia, de dinheiro e de recursos. Então, é uma demanda nova e para essa demanda nova, é a partir dessa demanda nova que a ciência se desenvolve. A terceira visão era aquela visão descontextualizada e socialmente neutra, né, que dava a ideia de que o cientista trabalhava completamente isolado da sociedade. E essa ideia é uma ideia errada e pode ser substituída pela ideia de que a ciência tem um caráter social, ou seja, é a sociedade que coloca os problemas para a ciência, como eu já tinha colocado, e também é essa sociedade que vai decidir qual conhecimento científico vai ser transformado em tecnologia, qual conhecimento científico tem que ser alvo de financiamentos, de investimentos por parte do governo e da política. Então, quem trabalha com ciência são seres humanos, são homens que estão inseridos numa sociedade e essa sociedade ela está sempre permeando o trabalho deles. A gente trouxe para vocês em uma das semanas uma colocação de um cientista que estava envolvido no desenvolvimento do conhecimento para a produção da bomba atômica, dizendo o quanto ele se arrependeu de estar trabalhando naquilo, porque ele desconsiderou as implicações sociais daquele conhecimento. Então, a ciência por si só, ela não necessariamente é boa ou ruim, mas é a sociedade que vai fazer uso dessa ciência e, ao mesmo tempo, é essa sociedade que vai dizer para a ciência o que ela tem que fazer, o que ela tem que pesquisar. A visão empírica indutivista, né, que era uma quarta visão distorcida de ciências, que dava aquela ideia de que basta uma observação, basta um experimento para que isso leve ao conhecimento científico,
ela também é uma ideia errada. A gente pode substituir essa ideia pela noção de que a ciência depende de uma teoria que oriente a observação. Então, sempre o cientista ele vai a campo, ele vai fazer uma observação ou vai fazer um experimento, já tendo anteriormente uma teoria. Não tem como observar tudo ao mesmo tempo, ele vai ter que ter um filtro e ele vai ter que saber como e o que observar. E isso depende da teoria, do mesmo jeito que é a teoria que vai dizer se a interpretação dele está correta ou não. Então, se a gente ficar, por exemplo, deixa uma pessoa observando pássaros o dia inteiro, ela não vai chegar a nenhum conhecimento científico novo. Que tipo de observação que ela vai fazer, o que exatamente nesses pássaros ela vai observar, isso pode sim levar à produção de conhecimento, desde que isso seja também aceito e analisado por uma comunidade de cientistas. Que está relacionado com a visão 5, que era aquela visão exclusivamente analítica, que dava a ideia de que cada parte ou cada trabalho isolado da ciência ele já seria responsável pela produção, pelo conhecimento científico em si. Então, nesse mesmo exemplo que eu tinha trazido do pássaro, não basta essa observação ela vai ter que ser coerente com as outras observações que vêm, às vezes, até de outros campos da ciência. Então, a produção do conhecimento científico depende do trabalho de um conjunto de cientistas, e que esse conjunto de trabalhos diferentes sejam coerentes, estejam dizendo mais ou menos as mesmas coisas. Então, se a gente pensar, por exemplo, num químico trabalhando numa indústria produzindo bebida alcoólica, ele vai precisar de conhecimentos de biologia e de física para conseguir melhorar esse processo, para conseguir avançar no conhecimento sobre esse processo, não só dos conhecimentos de química, e todos esses conhecimentos diferentes têm que ser coerentes. Essa visão também acaba, de certa forma, encaminhando para essa ideia de que a ciência não é feita por uma só pessoa, que era o que estava naquela visão individualista e elitista, a sexta das visões que a gente discutiu. Ou seja, a ciência ela é produzida por uma comunidade, nunca por um indivíduo sozinho, e essa comunidade é feita de pessoas comuns. Não precisa ser gênio, não precisa ser europeu, não precisa ser branco, não precisa ser homem para ser cientista. O trabalho do cientista ele pode ser feito por qualquer pessoa que tenha formação, que tenha estudado para ser cientista. Seja homem, mulher, branco, negro, índio, portador de necessidades especiais, jovem, idoso, enfim. A ciência não restringe, não existe nenhum pré-requisito para ser cientista. E esse cientista, quando começar a trabalhar, ele nunca vai estar trabalhando sozinho, ele depende sempre de um grupo, de uma comunidade de cientistas. E por fim, a gente retoma também aquela visão errada, que era a visão rígida, que dizia que existia um único método para produzir conhecimento científico. Então, partia-se de uma observação, essa observação levava a uma hipótese, essa hipótese era testada e aí você tinha, então, a conclusão que era um novo conhecimento científico. E a gente sabe que não funciona assim. A ciência pode ser produzida por diferentes métodos, Então, a gente poderia substituir a visão rígida por essa frase. E você vai ter diferentes métodos em diferentes áreas e até mesmo numa única área. E dentro de um mesmo objetivo que estiver sendo alcançado, eu posso pensar em diferentes metodologias para chegar a uma conclusão que seja válida. A gente trouxe naquele vídeo da atividade investigativa alguns alunos fazendo um trabalho parecido com o trabalho dos cientistas. Eles estavam desenvolvendo um experimento para chegar a uma conclusão. E como vocês devem ter observado, cada aluno pensou numa forma diferente de resolver aquele problema. E é exatamente assim que a ciência funciona. Então essas eram as 7 visões que a gente trouxe para vocês como sendo visões distorcidas, e agora, para revisar e para tentar deixar isso ainda mais claro, a gente pensou em transformar em visões corretas de ciências. E a ideia era que vocês percebessem que antes de ter esse tipo de informação, talvez a imagem que vocês tinham de ciência era aquela ciência distante, era uma ciência feita por gênios, era uma ciência que ela era desenvolvida à parte da sociedade e que ela era alguma coisa muito rígida, muito fixa. E nós queríamos que vocês começassem a pensar, então, que a ciência não é daquela forma, que a ciência ela é uma atividade social, é uma atividade dos seres humanos e ela reflete a sociedade e é feita por pessoas comuns, Então, todas essas outras visões também que a gente discutiu. Era essa a ideia do módulo 1 e por isso que o trabalho de conclusão era justamente para vocês retomarem aquelas visões para perceber se vocês conseguiram mudar essa ideia. Bom, observando
as visões que as alunas, né, na disciplina de ciências, né, tinham sobre a ideia de ciência, a ideia de cientista, foi possível assim, aprender o seguinte, que havia sempre uma visão, no caso da pessoa do cientista, muito parecida com a ideia do Einstein, né? A pessoa de jaleco, cabelo arrepiado e com muito assim, né? Diferente, né? De uma pessoa, de um cidadão comum, né? Que vê coisas que ninguém observa, que age de forma totalmente diferenciada, né? Sobre a questão também da ciência, do espaço onde a ciência ocorre, né? Era muito comentado pelos alunos assim, que era aquela ideia do laboratório, né? Os tubos de ensaio, as experiências químicas ou qualquer outra coisa, mas sempre dentro de laboratório. Ou seja, a ciência é uma coisa que é feita em laboratório e fora dela não existe ciência, né? E uma visão sobre, inclusive, a ciência no sentido positivo, né? De que maneira? Da ciência como algo que foi feito para benefício, né, da humanidade, a ciência como uma coisa boa, né? Entendendo-se a ciência como um dado universal e não como um elemento histórico. Até infelizmente falando, a ciência não necessariamente ela é feita para o bem da humanidade, ela é um elemento da história, enquanto tal ela tende também a reproduzir, né, esse espaço, né, esse ambiente social.